Para atravessarmos tudo que vem por aí, e quem disser que sabe exatamente o que vem está mentindo ou está muito equivocado porque é imprevisível, primeiro a gente tem que conseguir uma coisa: sobreviver. E para sobrevivermos com os nossos amigos, nossa família e nossa comunidade ao nosso lado, a gente precisa cuidar tanto da saúde física quanto da saúde mental. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, obrigado a você que me assiste, obrigado a você que está se sacrificando ao trabalhar nessa pandemia para o nosso bem-estar e obrigado a você que está se sacrificando por não estar trabalhando. É por aqui que eu quero começar a nossa conversa de hoje. Eu me ausentei de grupos de WhatsApp, eu continuo frequentando o Twitter para me informar e informar vocês e me manifestar naquelas horas que você está a ponto de explodir. Porque eu tenho percebido, conversando com amigos e familiares, que a quarentena, a guerra de informações e as diferentes versões que elas criam são realmente muito mais estressantes do que o povo brasileiro está pronto para suportar. A gente vinha de uma recessão, de uma recuperação lenta da economia. A gente estava literalmente rachado entre o que se convencionou chamar de esquerda e direita, que envolve também interesses mesquinhos, partidários e pessoais, não é só ideologia. E nesse cenário vem um vírus, ferra com o planeta inteiro, e nem assim a gente consegue colocar as diferenças de lado e pensar que está todo mundo no mesmo barco, porque o impossível vem acontecendo. Em alguns outros países também, mas aqui numa escala surreal, as pessoas conseguiram transpor essa velha rixa política para o campo da saúde pública, diante de um vírus que não está nem aí se você é de esquerda ou de direita. É um vírus e, como tal, precisa ser tratado com as armas disponíveis, que infelizmente, no caso da Covid-19, não são muitas. Onde eu quero chegar? Naquilo que deveria ser óbvio, mas não é e só piora. Precisamos ouvir as autoridades competentes, precisamos cobrar do Estado que haja e precisamos ser ativos nas nossas comunidades. Quando a gente fica doente, a gente procura o médico, não o político, não o economista. Quando a gente fica muito doente, a gente tem que ir para o hospital, por isso é bom que eles existam. Quando a gente tem políticos incompetentes, uma constante nesse país, as prioridades costumam ser deixadas de lado: educação, saúde, segurança, empregos. Mas quando qualquer governo, competente ou incompetente, se depara com uma pandemia, os problemas são universais. A palavra vem do grego: pan, todos, e demia, demos, povos, todos os povos. Esses povos estão todos diante do mesmo problema: evitar a morte de pessoas pela doença com o mínimo de colapso econômico. Quem fez mais hospital no passado e tem mais dinheiro, recursos e tecnologia, enfrenta em melhores condições. Quem não tem sistema de saúde funcional e nem recursos econômicos, obviamente, está bem mais ferrado. Agora, uma coisa é bem óbvia: com menos picuinha e mais ação, daria para aproveitar muito melhor esse período de quarentena. Se todo mundo, políticos, trabalhadores e empresários, ouvissem quem está com a palavra, o profissional de saúde, a gente estaria se virando desde o início de março. E hoje, talvez, tivéssemos hospitais de campanha garantindo leitos para os doentes, teríamos a indústria nacional direcionada para a produção de respiradores e equipamentos de proteção para quem lida lá na ponta com a doença. É bizarro que não só o governo federal tenha dois discursos, um técnico e outro político, e ainda haja gente ouvindo o político. Eu quero deixar claro que o político que me preocupa não é o do precisamos salvar a economia, de forma alguma. Essa é uma preocupação paralela e relevante. Se o Paulo Guedes sabe que o pico da contaminação será em abril e maio e o ministro e os secretários de saúde dizem que a quarentena precisa se prolongar até lá, preocupar-se com a economia é agir agora para fazer um país em quarentena continuar minimamente rodando. Essa é a hora de saber se vai queimar reservas, se vai taxar fortunas, se vai cortar penduricalho de quem já ganha acima do teto do funcionalismo, se vai fabricar dinheiro. Eu não sou economista e não sei, da mesma forma que eu não sei se hidroxicloroquina é eficaz. Falei hidroxicloroquina de primeira. Mas o que os idiotas estão fazendo via WhatsApp é tentar transformar a pandemia numa luta de classes. Tá bom, o capitalismo nunca mais será o mesmo depois do coronavírus? Veremos. Mas hoje, cada cidadão brasileiro está pilhado, está cuidando da sua própria vida e, na maioria das vezes,
da vida dos outros também, família, empregados. Nas atividades profissionais, eles estão curando, transportando, distribuindo, vendendo, entregando, sob enorme pressão e muitas vezes em condições precárias. Outros estão simplesmente impedidos de trabalhar. E é uma vergonha que o governo de uma das 10 maiores economias do mundo não consiga ajudar a botar pão e outras necessidades básicas nas casas dessas famílias com eficácia e rapidez. O empresário que está preocupado em reabrir logo as portas, se não vai ter que demitir, tem uma preocupação legítima. Ele merece o nosso respeito. Um levantamento do Sebrae mostrou que mais de 600 mil empresas já fecharam. Com elas, 9 milhões de empregos desapareceram desde o início da quarentena no Brasil. Para vocês terem uma ideia, já é o dobro do que fechou de empresa em 3 anos no auge da recessão, entre 2013 e 2016. Então, embora seja óbvio para a maioria dos empresários que a quarentena é necessária, eu que gero emprego e vejo a minha receita caindo, começo a entender, é diferente de concordar, viu? Começo a entender a reação, para mim, estúpida, dos 200 ou 300 que vão gritar nas ruas pela reabertura do comércio. Porque faz sentido. Porque é o desespero alimentado pelas fake news e a desinformação. Eu vou apanhar por dizer isso, mas é verdade. De um lado você vê a realidade, o mundo passando por isso. Uns, os que têm, injetando dinheiro para minimizar os efeitos. Outros empilhando corpos nas ruas. De outro lado, você tem... Eu posso estar enganado, mas se eu tiver o Trump, o Boris Johnson, a rainha da Inglaterra, a ONU e o Papa também estão... gente acreditando em cura milagrosa e dizendo que vai ser melhor botar tudo para funcionar agora. Tem ainda os que tratam a questão numericamente e decidem na ponta do lápis que eu, que tenho asma, ou a minha mãe, que tem 90 anos, ou todos os meus amigos e parentes que sejam obesos, cardíacos ou diabéticos, devem ser expostos ao vírus logo porque nós vamos morrer em menor número do que as vítimas da fome. Como se fosse possível, e eu falei disso aqui, manter o comércio normal no meio de uma pandemia. Como se tivesse tudo certo e a mídia fazendo terrorismo. Como se o estresse do sistema de saúde pública não gerasse uma reação em cascata. Enfim, justificativas existem muitas, mas para mim, que tem um lado e defendo ele, o lado da comunidade científica, hoje, 13 de abril de 2020, o que mudou dessa minha análise para as últimas é a percepção. Aliás, mais do que isso, é a retificação de que não existe só o bem de um lado e o mal do outro. O que está faltando é lideranças conciliadoras, capazes de sentar todo mundo em volta de uma mesa e tornar o debate unificado. Não é difícil quando você tira a fantasia e as fake news. A pandemia se mede com gráficos, com estatísticas, então pessoas competentes vão chegar a um consenso. Cuidar da saúde é cuidar também da nossa saúde mental e emocional. Inclusive, empatia começa em casa, é ter um saco gigante com seu marido ou sua esposa home office ou que está lá parado. É entender a dor do seu amigo de infância que é empresário e está lidando com demissões e falências. Mesmo você sendo concursado com um salário alto, ou mesmo você tendo sido um dos primeiros a perder o emprego. Porque tem de tudo aí fora. Gente queimando a gordura financeira e vendendo bens porque acredita no seu negócio. Gente demitindo antes de qualquer coisa porque não quer comprometer o balanço de 2020. Gente que mesmo sem precisar está indo atrás dos R$600 do governo. Gente que precisa desesperadamente e não consegue sacar os R$600. E gente empreendendo no meio da crise, criando soluções online. Tem de tudo. Encarar a pandemia com sanidade é manter uma coisa difícil que é empatia, sem pânico e sem ódio. Ou, na necessidade, cabeça fria, para que brote a criatividade e com ela a luz no fim do túnel. Se você tiver fé, use toda. Tá difícil para mim gravar vídeos durante esses dias. Todos os outros assuntos parecem ridiculamente pequenos. O que não é pequeno é a pandemia. E o que ela faz com o físico e o emocional da gente depois de 20, 30 dias trancado em casa. Não é fácil, eu não estou falando que eu consigo. Mas mais do que nunca, é hora de praticarmos a profunda e grandiosa arte da tolerância. Menos, é claro, com os intolerantes, mas até a intolerância tem fonte. Se você seguir o fio, você chega na origem. E ela, a fonte, é que precisa ser atacada. Tem muita gente boa nesse país seguindo um caminho nefasto sem perceber. Não duvidem de que isso seja possível. Aconteceu na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini, na União Soviética do Stalin, na China do Mao Tse Tung. A gente precisa ter empatia até para lidar
com esse tipo de ilusão coletiva para o bem da nossa saúde, repito, física e mental. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir, comente e se cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente.